Gente, eu estava comentando agora há pouco com vocês sobre como os vírus funcionam, né? Que eles são basicamente constituídos de material genético, DNA ou RNA e proteínas, e conversando sobre a dúvida se o vírus é ou não uma forma de vida. Assim como tem um vírus, que é essas criaturas super simples, que a gente fica em dúvida se ele deve ou não ser considerado um ser vivo, tem outros 3 carinhas que eu queria conversar com vocês sobre eles, que também são super simples e que também deixam a gente em dúvida se eles são ou não formas de vida. É o caso do viroide. O viroide, gente, ele é constituído somente de RNA, ele não apresenta a cápsula proteica, ele não tem o capsídeo proteico. Aliás, um viroide, como ele é constituído somente de RNA, como ele não tem a cápsula proteica, basicamente é uma molécula de RNA nu. Peladão, ele anda por aí. Esse RNA nu é uma única molécula de RNA, e, entretanto, ele trabalha de maneira semelhante a um vírus. Ele utiliza o metabolismo de uma célula hospedeira, sendo que essa célula hospedeira sempre é vegetal, para poder se reproduzir. Ora, gente, se você acha que o vírus é um ser vivo, você tem que achar que o viroide é um ser vivo também. Mas se você acha que um viroide é um ser vivo, você está dizendo que uma molécula é viva. Porque, afinal de contas, o viroide é uma única molécula no final das contas. Por isso, né, moçada, a delimitação do que é vivo e o que não é vivo é bem complicado. Ah, uma besteira, né? Estava comentando que viroides só atacam células vegetais. Por quê? Porque sim, tá? Nós nunca encontramos nenhum viroide atacando células animais. E o que é melhor? Você ser um vírus ou você ser um viroide? Cara, ser vírus é bem mais interessante. Porque o vírus, o seu material genético, ele está protegido por uma cápsula proteica. Enquanto no viroide, já que não tem cápsula proteica, seu RNA anda por aí peladão, você está mais vulnerável a adversidades do meio. Você é mais vulnerável à radiação, a agentes químicos, à falta de água e etc. Então, pelo menos o vírus, o material genético dele é protegido pela cápsula proteica. O viroide não, o viroide é muito frágil. O viroide, moçada, é extremamente frágil porque o RNA dele não está protegido pela cápsula proteica. Tanto é que eu posso pegar doenças virais através da água, através do ar, através dos alimentos, bem ou mal o vírus. Fora de uma célula, ele não tem metabolismo. Mas ele, entre aspas, consegue sobreviver, consegue permanecer porque a cápsula proteica protege ele. O viroide, entretanto, como o RNA dele, peladão, não tem proteção nenhuma, você nunca encontra um viroide fora de uma célula. Você nunca vai encontrar um viroide fora de uma célula. Se eu tiro o viroide da célula, aquele RNA vai ser modificado por radiação, por agentes químicos e daí por diante. Inclusive, talvez seja por isso que ele só é encontrado em células vegetais, ele vai tendo que passar de célula vegetal em célula vegetal. Ele nunca vai ser encontrado fora da célula, então a célula vegetal, por algum motivo, arrebenta, e aí cria uma conexão com a célula vegetal vizinha, ele já passa para a célula vegetal vizinha. Inclusive, tem algumas doenças em plantas que são causadas por viroides desse jeito. Bom, existe o viroide, existe o virusoide. Virusoide é feito também somente de RNA sem capsídeo proteico, no que alguém reclama comigo. Poxa, Landim, qual é a diferença do viroide para o virusoide? O viroide só tem RNA, o virusoide também. O viroide não tem cápsula, o virusoide também. A diferença é que o viroide anda por aí pelado. E o virusoide, apesar de não ter a cápsula dele, nunca anda por aí pelado. O virusoide, ele sempre vai ser transportado no capsídeo de um vírus. Ou seja, ele não tem a cápsula dele, mas ele pega uma carona, né? Enquanto o viroide não tem cápsula, sempre anda por aí sozinho, o virusoide não tem cápsula, mas ele tem um amigão vírus que leva ele para cima e para baixo. A propósito, né? O diacho lá do virusoide trabalha que nem um vírus, que nem um viroide. Ele usa o metabolismo da célula hospedeira do vírus, ou seja, é a mesma célula hospedeira do vírus, é do virusoide, para poder se reproduzir. Ou seja, o vírus, gente boa, hein? O vírus dá uma carona para ele,
e ainda divide a comida dele, ainda divide a célula hospedeira dele com o virusoide. No caso do virusoide, tem um exemplo que afeta a espécie humana. É a hepatite D. Existem vários tipos de hepatite viral, A, B, C, D, E, F, G. Tem bem dizer o alfabeto inteiro de hepatites virais. Sendo que a moçada descobriu um negócio interessante. Tem gente que pega hepatite B, só hepatite B. Entretanto, quem tem hepatite D, obrigatoriamente tem hepatite B também. É impossível você contrair hepatite D sem ter hepatite B. E aí o que é que a moçada descobre? Quem causa hepatite B é um vírus. E às vezes você pega o vírus da hepatite B, pega só hepatite B. Entretanto, tem vezes que você pega hepatite B e de brinde, sem pagar mais nada por isso, compre um, leve dois, você leva o virusoide da hepatite D. Ou seja, moçada, o diacho lá da hepatite D não é causado por um vírus. Ele não tem a cápsula dele, é causada por um virusoide, e a hepatite D, ela vai de carona no capsídeo, na cápsula do vírus da hepatite B. Por isso que eu estava comentando que às vezes você pega a B só ela, e às vezes o vírus da hepatite B está dando carona para a hepatite D, e você pega as duas ao mesmo tempo. Outro cara, moçada, esquisitão, que a gente não sabe se deve ou não considerar como uma forma de vida, que fica nesse meio do caminho entre vivo e não vivo, é uma desgraça chamada de prion. Prion, ele é feito somente de proteína, ele não tem material genético, ele não tem DNA, ele não tem RNA, inclusive o próprio nome prion é uma referência à proteína, proteína infectante, somente proteína, sem que apresente material genético. Na verdade, eu diria que tem dois tipos de prion, tá? Existe um prion normal, e esse prion normal, todo mundo tem. Todo mundo, moçada, apresenta lá prions normais. O prion normal, ele está localizado na membrana celular dos neurônios. Ô Landinho, o que é que o prion faz por lá? Boa pergunta. A gente não entende muito bem, né? Fato é que a gente vai ter prions normais na membrana do neurônio. Entretanto, pode acontecer de um belo dia você sofrer uma mutação no gene que codifica o prion. E no que você sofre a mutação no gene que codifica o prion, ao invés de um prion normal, você passa a ter um prion infectante. Sendo, moçadinha, que o prion infectante ele é problemático por dois motivos. Motivo número 1, ele se reproduz. Inclusive, não sei se alguém lembra, mas a característica que melhor define a vida é a habilidade de reprodução. Então, o fato do prion infectante se reproduzir, às vezes alguém pensa, será que ele é uma forma de vida? Opa, detalhe extra, né? Como é que é a reprodução dele? Ele transforma prions normais em prions infectantes, simplesmente através do contato. Em prions infectantes, através do contato. Tudo bem, não deu para entender? Como é que é a reprodução normal, né? Reprodução tradicional, estilo papai e mamãe, né? É o bom e velho dorme 2, acorda 3. Era uma vez um menino e uma menina e, opa, lá vem um filhão aqui aparecendo. 2 originam 3. A reprodução dos prions não é desse jeito. A reprodução dos prions parece mais com a reprodução dos zumbis lá do seriado, né? Você tem um zumbi e tem uma pessoa normal. Toda vez que o zumbi morde uma pessoa normal, a pessoa normal vira zumbi também. Sendo, moçada, era uma vez um prion infectante, era uma vez um prion normal. Toda vez que o prion infectante encosta no prion normal, ele vira infectante também. Ou seja, a reprodução do prion, ele transforma prions normais em prions infecciosos, que nem, gente, um zumbi transforma uma pessoa normal em outro zumbi. Basta encostar que o prion normal vira infeccioso também. Sendo que, beleza, ele se reproduz. E qual é o problema desse prion? Bom, o problema, moçada, do diacho lá dos prions infectantes, é que os prions infectantes, além de se reproduzirem, ele
não é digerível. Eu não consigo digerir ele. E qual é o problema dele não ser digerido? Beleza, deixa eu contar uma historinha para vocês. Era uma vez um neurônio, e na membrana do neurônio existem, moçada, príons. Estou desenhando aqui essas bolinhas representando os príons aqui na jogada. Toda vez, moçada, que eu tenho um príon do mal, toda vez que eu tenho um príon infectante, ele pega o príon normal e transforma em infectante também. Ele pega o príon normal e transforma em infectante. Então ele vai atacando os príons normais e eles vão virando infectantes. Sim, gente, e daí? E daí que o neurônio é uma célula que ele dura muito tempo em você. Quantos anos você tem? Você tem, sei lá, 17, 18, 19 anos de idade? Seu neurônio tem essa idade. Quando você tiver 100 anos, seu neurônio vai ter 100 anos. Como é que o neurônio dura tanto tempo, caramba? 100 anos? Gente, fazendo reciclagens periódicas. Existe uma organela chamada de lisossomo. Será que alguém lembra o que é que o lisossomo faz da vida? Deixa eu lembrar. O lisossomo faz digestão intracelular. E aí, nessa brincadeira, toda vez que eu tenho um pedaço velho da membrana, que não está mais dando no couro, que não está mais funcionando direito, eu vou pegar aquele pedaço velho de membrana e colocar dentro do lisossomo, peguei aquele pedaço velho, vou digerir aquele pedaço velho, vou destruir. No que eu digerir aquele pedaço velho, beleza, eu vou lá então e faço um pedaço novo de membrana no lugar. Cara, o tempo inteiro eu vou reciclando o meu neurônio. Amanhã eu vou pegar esse pedaço de membrana, colocar aqui dentro, destruir e fazer um pedaço novo de membrana no lugar. Só tem um problema. Quando eu vou colocar os pedaços de membrana que tem príons infectantes dentro do lisossomo, eu estava comentando que o príon infectante eu não consigo digerir. Como eu não consigo digerir, ele vai se acumulando dentro do lisossomo. Então amanhã eu vou reciclar esse pedaço, vou lá fazer um pedaço novo de membrana e vou colocar aqui dentro, só que nessa brincadeira os príons infectantes se acumulam. Depois de amanhã eu vou pegar esse pedaço de membrana, vou reciclar ele, colocar aqui dentro, vou digerir, mas os príons infectantes, eles se acumulam. Já que o príon infectante não é digerível, ele se acumula dentro dos lisossomos quando há reciclagem da membrana do neurônio. Então, toda vez que você vai reciclar a membrana do neurônio, a gente não consegue digerir o príon infectante e o príon infectante, ele vai se acumulando. Gente, passa o tempo e não é um mês, mas às vezes passam anos, anos e anos, e chega a hora que tem tantos príons infectantes aqui dentro, tanto que o lisossomo não aguenta. E no que o lisossomo não aguenta, ele acaba arrebentando. No que o lisossomo arrebenta, duas coisas. Ele libera os príons infectantes, que vão atacar outros neurônios, e aí um problema, né? Porque um príon infectante ataca outro, que ataca outro, que ataca outro, e o número de príons infectantes vai se multiplicando. Só que quando o lisossomo arrebenta, eu também vou liberar as enzimas digestivas do lisossomo. E essas enzimas digestivas do lisossomo vão digerir não apenas esse neurônio, como vão digerir os neurônios vizinhos. E o resultado mata esse, mata os neurônios vizinhos e os neurônios vão morrendo. Então o príon infectante se acumula no lisossomo, quando tem uma reciclagem da membrana do neurônio, com o tempo acaba promovendo ruptura dos lisossomos. No que a ruptura dos lisossomos, nós temos liberação das enzimas digestivas do neurônio. No que eu tenho a liberação das enzimas digestivas do lisossomo do neurônio, o resultado, moçada, a gente vai ter a digestão e morte dos neurônios. Então, arrebentou o lisossomo. No que arrebentou o lisossomo responsável pela digestão intracelular, as enzimas digestivas são liberadas, digere o próprio neurônio e os neurônios vizinhos, eu vou ter digestão e morte dos neurônios. E é claro, né, gente? Se os meus neurônios começam a morrer, poxa, eu vou ficar doente. E aí, a doença causada, nesse caso,
recebe o nome, gente, de encefalopatia espongiforme bovina. E aí, achou o nome feio? Que tal a gente quebrar o nome em pedaços para analisar ele? Patia quer dizer doença, tanto é que patologia é a parte da medicina que estuda as doenças. Então é a doença em que o encéfalo do boi fica com a forma de uma esponja. E aí, gente, como é que é a forma de uma esponja? A forma de uma esponja esburacada. Então é a doença em que o encéfalo do boi fica com a forma de uma esponja. O cérebro da vaquinha vai ficar todo esburacado. E no que o cérebro da vaquinha fica esburacado, gente, a vaquinha vai ficar muito doida. O bom e velho mal da vaca louca. Opa, cuidado, que quando a gente fala em mal da vaca louca, a maioria das pessoas pensa que a vaca louca fica, sei lá, correndo atrás do povo para chifrar o povo ou coisa do gênero. E não tem nada a ver com isso. Sintomas de mal da vaca louca, basicamente perda de equilíbrio. Chegou hora que a coitada da vaca não consegue mais andar porque ela não tem equilíbrio, não consegue mais ficar em pé porque ela não tem equilíbrio, não consegue mais beber água, não consegue mais se alimentar e acaba morrendo. Sendo gente que sair na vaca, né? Em humanos, ninguém chama a doença de doença das pessoas loucas, né? Em humanos, a doença recebe o nome super sexy, super sensual, de doença de Creutzfeldt-Jakob. Claro que nenhum vestibular do universo vai crer que você saiba escrever esse nome horroroso. É o nome da doença nas pessoas. E em pessoas, lembra muito mais, moçada, o mal de Alzheimer. A pessoa lá que tem a doença de Creutzfeldt-Jakob começa a ter perda de cognição, de memória, lembra muito o mal de Alzheimer. Inclusive, né, é bem possível que o número de casos de mal da vaca louca em humanos seja subestimado. Que tenha mais casos do que a gente imagina. Porque a moçada pode confundir, talvez, com Alzheimer. Né? Parece bastante. Na verdade, para ter certeza se é Alzheimer ou mal da vaca louca, eu vou ter que pegar o cérebro da pessoa, tirar um pedacinho do cérebro e jogar no microscópio. No microscópio, pela aparência do cérebro ao microscópio, eu sei te dizer se é Alzheimer ou se é mal da vaca louca. Claro que na prática ninguém vai fazer isso, né? Tá lá a pessoa doente, eu vou abrir a cabeça dela, tirar um pedaço do cérebro, só para poder tirar a minha dúvida se é Alzheimer ou se é mal da vaca louca. Não vou fazer isso mesmo porque, em ambos os casos, eu não tenho lá tratamentos, infelizmente, muito eficientes. Então, infelizmente, eu não tenho muito como lidar com isso. Ainda bem que ela é uma doença bastante rara, né? Para você, nesse caso, adquirir a doença da vaca louca, os prions infectantes, os prions infecciosos, eles podem aparecer de dois jeitos. Ou eles surgem por mutações, só que quando é dessa maneira, a gente vai ter uma quantidade muito pequena de prions, o que quer dizer que normalmente não vai dar galho, né? Se a mutação acontecer em você, é tão pouco prion, que daqui que dê problema, demora muito tempo. Provavelmente não vai dar problema nenhum. Ou então, eles podem ser adquiridos na dieta. Ou seja, pela ingestão de carne contaminada. É por isso que toda vez que eu tenho uma vaquinha doente com mal da vaca louca, a primeira providência da gente é não deixar ninguém comer a carne da vaquinha e, moçada, tacar fogo na vaca morta para não ter perigo de ter algum problema. Alguém pode até reclamar comigo, Landim, você está comentando que se você ingerir a carne contaminada, você vai acabar pegando a doença, né? Mas vem cá, se eu comer a carne, ela não é digerida, o prion não é digerido? Não, o prion, ele não é digerido. E ele é uma proteína pequenininha que é absorvida intacto, para nesse caso você poder ter algum problema. Então a ingestão de carne contaminada normalmente é o que acontece. Estava comentando que a doença ela é muito rara em humanos, né? Ela começou a ficar mais popular nos anos 90, quando nós tivemos uma epidemia de mal da vaca louca lá na Europa, né? Especialmente lá na Inglaterra, aconteceu um episódio que mostra pra gente o perigo do homem interferir muito na natureza. Um belo dia, acontece uma mutação, surge um prion infectante numa ovelhinha. E a ovelhinha, moçada, desenvolve uma doença que os ingleses resolveram chamar de scrape. Em inglês, scrape quer dizer tosar, tirar a lã da ovelha. A ovelha doidinha começava a se esfregar na seca das fazendas até arrancar a lã dela,
até arrancar a pele, começar a ferir e infeccionar, e as ovelhas começam a morrer. Os produtores de ovelha, desesperados com as ovelhas morrendo, perdendo dinheiro, tiveram uma puta de uma ideia de jirico. Que tal pegar as ovelhas mortas, transformar elas em ração para poder dar para as vacas? Ô gente, para a vaca poder ganhar músculo, para a vaca poder ganhar carne, ela precisa comer proteína. Normalmente, qual é a proteína que a gente dá para a vaca comer? Soja. Então você pega a proteína vegetal, soja, dá para a vaca, para ela ganhar músculo mais rápido. Entretanto, lá na Europa, o clima não é legal para plantar soja. Então a moçada tem que importar soja. E aí os produtores de ovelha convenceram os produtores de vaca de, ao invés de você comprar soja importada, que é caro, fazer a ração de ovelha morta e dar para as vaquinhas. E o resultado? A vaca, ao comer ração feita com carne de ovelha morta, adquire o prion e surge lá o mal da vaca louca. Só que antes da moçada se tocar do problema, a vaca já tinha virado hambúrguer, já tinha sido distribuído para várias pessoas na Europa, e o resultado, moçada, que várias pessoas acabam desenvolvendo a doença de Creutzfeldt-Jakob aqui na brincadeira. Tudo bem? CJD, doença de Creutzfeldt-Jakob, aquele nome horroroso que a gente estava comentando. É por isso, moçada, que vários países têm leis específicas proibindo a galera de alimentar animais que você come com outros animais. Por quê? Porque mal da vaca louca pode pular espécies. Começou com a ovelhinha, a galera teve a ideia idiota de fazer ração de ovelha para vaca, pulou para gente, e o problemão que aconteceu. Então, na Europa dos anos 90, né, todo mundo morrendo de medo de comer carne, com medo lá de contrair isso aqui. Né? Ah, Landim, mas o cachorro lá de casa, ele come ração de origem animal. Beleza. Animais que você não come podem ser alimentados com ração de origem animal. Então, você não come cachorro, você não come gato, então pode alimentar de boa com ração de origem animal. Entretanto, animais que a gente come, como a vaca, não devem ser alimentados com ração animal, o perigo da doença pular. Então, por exemplo, aqui no Brasil, a probabilidade de você contrair mal da vaca louca comendo carne é muito pequena. Vacas brasileiras não são alimentadas com carne, elas são alimentadas com soja, vegetal. O prion é uma proteína de origem animal, então não tem prion na soja, então não tem perigo de você comer carne de vaca brasileira e contrair mal da vaca louca, a não ser que a vaquinha tenha sofrido uma mutação e o prion tenha surgido nela. De vez em quando a gente fica testando a carne que a gente consome para prions. De vez em quando eu encontro, aquela vaca teve um prion infectante, sacrifica a vaquinha, vai lá, moçada, e taca fogo nela para evitar que a doença passe para humanos. Mas tirando isso, é muito pouco provável que aconteça. Então o episódio da Europa nos anos 90 realmente foi um vacilo. A gente não entendia a doença muito bem, de dar a ovelha morta para a vaca e acabar pulando para a gente. Então o ideal, claro, é que você não deixe isso acontecer.